A paz do Senhor caiu aqui para mim, viu? Mas vamos entrar aí, eu vou dar tempo de vocês entrarem aqui. O irmão Gui, lá de Costa Rica, né, irmão? Amém, irmão. Guilherme, né, irmão? Amém. É o irmão da nossa irmã, aleluias, Adriele, lá de Costa Rica, lá Paranaíba. A paz do Senhor, meu irmão. Chama sua mamãe, seu irmão. Vão participar aqui conosco, ouvindo a palavra do Senhor neste momento agora, tá bom? Deus tocou o meu coração para que nós possamos estar falando desse amor do Senhor. Essa palavra que vem para curar, salvar e libertar. Está no livro de Mateus capítulo 8, versículo 24. Mateus capítulo 8, versículo 24. Se você quiser seguir aí na sua Bíblia, você pode seguir aí. Mateus capítulo 8, versículo de número 24. 4 vezes a palavra tempestade está escrita na Bíblia. Ela pode ser algumas vezes traduzida por temporal, mas é uma grande tempestade. Não é uma chuvinha amenas, é uma tempestade com trovoadas, com vento forte. Amém? E aqui nos livros de Marcos e também Lucas, você vai ver essa mensagem. Está escrito assim: entrando ele no barco, seus discípulos seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo, e os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. Amém? E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilhavam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então, que homem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha, quando uma grande tempestade chegou uma vez na minha vida, eu sabia que existia Jesus. Eu conhecia uma palavra quando eu ouvia pregar, e eu já tinha lido a Bíblia, mas eu não tinha visto com tão real situação aquilo que eu estava passando, aquilo que eu estava vivendo. Meu amigo, minha irmã, preste atenção nessa mensagem de hoje. Grande tempestade veio tão forte na minha vida, de forma física, mental, e, olha, de forma, a minha vida, a minha alma, entrou-se em um profundo abatimento, tristeza, angústia. Você não vê saída. E naquele momento, irmã, e geralmente a gente passa por alguma situação, eu quero falar com você hoje, presta bem atenção nessa mensagem. Geralmente a gente fala assim: eu preciso de ajuda, o vento está forte, eu quero falar uma coisa para você. Você corre para onde quando vem uma tempestade? Antigamente eu tinha medo de chuva, eu tinha medo de ficar sozinha, mas mesmo quando a mamãe estava e outras pessoas estavam junto comigo, eu ficava com medo do mesmo jeito. Quando vinha aquele forte relâmpago, aquele trovão, a gente põe a mão na cabeça, tapa o ouvido. Minha mãe ficava brava: não tapa o ouvido não, menina, não pode fazer assim não. E aí ela falava assim: olha, não tapa o ouvido, fica quietinha, né? E tanta coisa. Só que eu ficava com medo do barulho, porque quando clareava eu tapava os olhos, né? E aí não dava para ver o clarão, mas dava para ouvir. Olha, não estava tendo como eu ver, mas eu ouvia o barulho. Preste atenção. Eu ouvia o barulho dos trovões. O relâmpago eu não via a claridade, mas eu via o soar dele, que buf. E aquilo me dava um medo, me dava, olha,
Pensa que eu orava, pensa que eu buscava. Falei, Senhor, mas eu tenho fé, eu tenho medo de trovão, eu tenho medo de chuva, eu tenho medo da tempestade, eu tenho medo do barulho da tempestade. A chuva é muito bom ouvir. Numa certa feita, eu tinha uns 14 anos, chovia, trovoava, caía um monte de coisa assim, telhado. Eu ficava dormindo, eu acordava, o que é isso? Eu não tinha medo. Mas, passados uns tempos, lá, começando os meus 20, 22 anos, eu comecei a ter medo de tempestade. Eu comecei a temer. Amém? E aquilo me dava pânico. Quando eu via que o céu fechava, eu pensava, ai, ai, ai. Se eu estivesse sozinha em casa, eu com 14 anos, eu não preocupava. Eu dormia que só vendo. Ligava até o rádio, minha mãe até preocupava. Cleide, desliga essa TV, Cleide, desliga esse rádio. Eu não tinha esse medo. Mas aí, irmão, chegou esse tempo da minha vida, eu comecei a ter medo de chuva. Eu comecei a enfraquecer, comecei a ter a noção de perigo, eu não sei o que acontecia, mas eu comecei a ter medo. E quando eu comecei a ter medo, aquilo trazia dores para mim. Agora imagine, minha amiga, meu irmão, você que está ouvindo essa mensagem, você não sabe da onde que vem o raio. O trovão é o som ali, né? O barulho. Eu tinha medo do barulho, mas eu sabia o que o barulho podia fazer. Mas eu não sabia onde podia cair aquele raio. A gente ouvia tantas histórias. Você já ouviu história desse jeito? A irmã está falando aqui que já teve muito medo de chuva. E aquilo vindo, de certa forma, irmã, me deixava assim muito, muito oprimida. Mesmo que eu confiasse na mamãe, confiasse nas pessoas que estavam comigo, mas elas também podiam morrer comigo. Eu pensava, se cair esse trem aqui, simplesmente isso vai estourar aqui e vai pegar todos nós. Quer dizer que eu colocava que todos eles poderiam morrer igual eu também poderia morrer, por causa daquele raio. Por causa daquele vento, poderia derrubar tudo, e eles também estavam ali. Eles tinham comigo, eles estavam comigo, mas não poderia me livrar do medo da tempestade e nem das consequências da tempestade. Algumas situações na nossa vida, mais à frente que eu passei situação tão dolorida, por mais que aquelas pessoas que eu amava e que me amava grandemente, estavam comigo, eles também não tinham condições de acalmar a tempestade. Você está entendendo aqui? A minha mãe não tinha condição de acalmar a tempestade. As pessoas que estavam comigo não tinham condições de acalmar a tempestade. Eles não conseguiam acalmar o meu medo, porque agora, mesmo que eu estava com eles, eu estava com medo. Mas um dia, irmãos, eu conheci uma situação na minha vida. Porque muitas vezes a gente põe a nossa força nas coisas terrenas. O Salmo 129, você pode pegar aí, porque o sentido dessa palavra que o Senhor está falando ao meu coração no dia de hoje, é você louvar a majestade do Senhor, nosso Deus. O louvor a essa majestade de Deus Todo-Poderoso. Imagina agora, irmãos, aquilo que você não tem poder sobre ele. Aquilo que não tem como você mudar a situação. Você pode mudar na sua vida, mas você não pode mudar na vida de alguém. As pessoas que me amavam não podiam tirar aquela dor que eu sentia, aquele abatimento que eu sentia, aquelas enfermidades que eu sofria no momento. Eles estavam comigo, mas estavam na tempestade junto comigo, mas não tinham poder sobre a tempestade. Quando eu li essa palavra, irmãos, grandemente mexeu o meu coração, falando, pera, quem que é esse
Olha, é aquele que nasceu, que a gente fala dele no Natal, a gente... Ah, aquela criança que nasceu. Então, aí eu fui começar a entender, a procurar saber a história da criança que nasceu no Natal, que todo mundo dava presente. Aquele do ovinho de Páscoa. Aquele menino, ele cresceu. Aquele menino tinha uma missão. Aquele menino, ele... Olha, aquele se tornou um homem. E agora é um homem de todo poder. Eu comecei a conhecer essa palavra. Eu li essa palavra. Quando o homem me deu o diagnóstico que não tinha cura, eu fui perguntar para onde que eu vou? Para onde que eu vou? Médico não podia cuidar, minha mãe não podia tirar aquela dor, ninguém poderia me curar. Eu procurei Jesus. Eu procurei. Muitas das vezes você para e pensa assim: ô irmã, ora por mim. Pode, nós devemos fazer isso, procurar os santos do Senhor. Ore por mim. Pastor, eu estou passando isso. Ora para mim, missionária, faz isso por mim. Nós vamos rogar por você. E eu tenho fé que Deus pode todas as coisas. Mas e você? E a sua fé? Outro tempo eu passei uma situação tão difícil, quando as pessoas me perguntavam, missionária, isso assim, olha, ora por mim, ora por aquela pessoa que está passando isso, ora. E aconteceu o que eu não queria que acontecesse. Amém? Deus tem poder sobre todas as coisas, minha querida? Tem, meu irmão, minha irmã? Tem poder sobre todas as coisas. Não tem nada que é isento de nosso Deus fazer. Porque Deus é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Mas então por quê? Para quê? Porque, irmã, eu cessei o meu porquê e para quê, porque tem tantas coisas que você vê na internet falando. Talvez você pense, mas a senhora também não está falando? Estou testemunhando algo. Algo que falou na minha vida, não é que deu certo em minha vida, mas falou em minha vida, eu vi o milagre, eu vi o sobrenatural na minha vida. Quando eu passei a compreender da palavra do Senhor. Quando eu passei a ler a palavra do Senhor. Porque você vai vendo o que o outro faz, você ouve o que o outro fala, e muitas das vezes você olha lá, você pensa, mas fica vago, porque você está pensando só na sua dor. Mas quando você agora pensa no remédio que pode tirar a dor, não é um analgésico que você vai comprar na farmácia, não é alguém que lá que pode vir curar, mas há um Deus que está tão aqui que pode fazer você ir lá pegar o remédio, que pode vir um médico e trazer aquilo que você precisa. Porque sem fé é impossível todas as coisas e até agradar a Deus. E eu comecei a crescer na fé, ouvindo e conhecendo dessa palavra do Senhor. E foi tão visível na minha vida que o milagre aconteceu. Eu fui curada. Muita gente conhece esse testemunho. Mas eu quero falar da tempestade das dores da alma. Do medo. Hoje mesmo aqui na minha cidade aconteceu uma tempestade. Eu saí no portão e dei uma olhada. Fechou tudo lá. Eu moro mais no alto na cidade. Fechou tudo. E veio aquele vento muito forte. Eu falei, vai ter, para vir a chuva tem que vir um vento. Mas acalma essa tempestade, pai. Não somente na minha casa, no meu bairro, mas não somente na minha cidade, mas aonde está tendo tantas tempestades, a gente está vendo, ouvindo tantos sinais, tanta situação. E eu entrei para dentro, sentei no sofá da minha sala e o Senhor começou a me lembrar. E Ele falou, fala a Ele sobre as tempestades da alma. E aí, de repente, eu recebi uma mensagem de uma pessoa. Missionária, leia o Salmo 29. Amém? Irmã, o Salmo 29, ele está escrito, está falando sobre
aflições de alma e a adoração que nós temos a nosso Deus. E eu comecei a ler e glorifiquei a Deus pela vida daquele anjo do Senhor, né? E ela passou aquela mensagem para mim e eu estava refletindo sobre as muitas dores que eu já havia passado. E eu falando com o pai, pai, obrigada, porque eu estou aqui, eu já não sinto mais medo. Eu estou aqui, está somente eu, o Senhor, o teu Filho, o Espírito Santo, os anjos do Senhor, está aqui comigo e eu não tenho mais medo. Se eu não tenho mais medo, não é a questão também da minha maturidade, faixa etária. É porque eu descobri o poder de calmar o vento e a tempestade. Porque foi tantos relâmpagos, tantos ruídos dos trovões, mas não trouxeram angústia em mim. Eu estava calma. Eu estava em paz. Pega essa. Eu estava em paz. O Salmo 29 vai falar assim: dai ao Senhor, ao Filho dos poderosos, dai ao Senhor glória e força, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. As águas podem estar tendo tantas revoltas, irmã. Pode estar tão querendo virar o barco da sua vida, mas a voz do Senhor está acima desse pavor que você tem. A voz do Senhor tem poder sobre o barulho da tempestade da sua vida, que está no teu coração, na tua mente. Você sabe disso? Me ouça agora em nome de Jesus Cristo. Me ouça agora. Aleluias. Dá ouvido a essa palavra que está falando aqui com você, não de mim, mas do Senhor para a minha vida e para a tua vida. Porque a voz do Senhor aqui, dai ao Senhor glória devido ao seu nome, adorai na beleza da santidade. Eu fui olhando ali pelo portão, irmã, e eu fui dando uma olhada, quão maravilhoso que ele fez todas as coisas. O homem, na sua inteligência que Deus deu, criou tantas coisas, eu vi tanto prédio. Mas eu vi o céu, eu dei uma olhada para a terra, olhei para mim no portão, olhei toda aquela cidade à minha frente. Mas nada diz que está entre o céu e a terra tem mais poder do que o Deus que criou os céus e a terra. Ouça essa mensagem. A quem você tem dado poder à sua vida? As tristezas, a angústia, o desespero? O que é que você tem dado poder? Tem dado todo o poder. A quem você tem colocado um altar, levantado um altar e oferecido a sua vida. Porque a sua vida não é mais vivida com alegria, é com tristeza, com angústia. Eu imagino agora aqueles discípulos, quando eles entraram ali, eles começaram e entraram ali no barco com Jesus. Quando eles entraram no barco com Jesus, Jesus estava com ele no barco e agora aquela grande tempestade. Amém? E a forma como ele falou com tanto carinho com eles. Jesus é na tua vida, sim, você está na vida com Jesus. Porque antes eu conhecia Jesus, eu sabia, eu falava dele. Eu falo como Jó hoje. Antes eu falava coisa maravilhosa dele, a partir de agora eu passo a vê-las. E aquela tempestade me chamou tanta atenção, para quem mora aqui na minha cidade sabe que veio muito vento, muitos trovões, raios. E aquilo dá um aperto na gente de você pensar assim, meu Deus, e agora? Quem virá me socorrer? Se a casa está cheia, mas quem te socorre? Do que é inevitável da questão da natureza. É a natureza agindo, reagindo. E quem é que pode ser mais poderoso do que a natureza? Quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Os discípulos falaram,
Quem é essa mulher, homem que está me ouvindo aqui agora, que pode falar assim, acalma-te vento, cala-te mar? E ele se acalma. Eu já vi muitos milagres acontecerem. Eu já vi muito Deus me usar em várias áreas da minha vida e da vida de outras pessoas. Mas, irmã, quando você chega nesse estado de compreender, você falar que é Deus que age assim comigo. Jesus é com o Pai é com o Filho, então ele agia. A posição em que nós nos encontramos, que a gente fica hoje, é na paixão, na tristeza daquilo que é uma tempestade na nossa vida. O mar está bravo, ai que tempestade, que medo, que tristeza. Eu vou me recolher lá debaixo da cama. Isso aí é no extremo, né? Que algumas pessoas já me falaram que fica até debaixo da cama. Outros falam, eu vou ficar num cantinho, eu fecho a porta. Mas aí, peraí, como você fecha a porta? Se o raio cai, ele cai em todo lugar. Tem coisas que são inevitáveis. Ah, mas eu posso construir uma caixa, posso fazer isso aí. Tem coisas que são inevitáveis. Você pode estar lá dentro de você. Algo está simplesmente uma tempestade dentro de nós. Você pode estar super protegido por um sorriso, pelo trabalho, pelas coisas maravilhosas que você tem na sua vida, na sua casa, mas tem algo, irmã, que está uma tempestade na nossa vida. Se não é com você, é com alguém que você busca ajuda. Oi. Amém? As tempestades da nossa vida. Como que está hoje a sua vida? Responde para mim. Porque a voz do Senhor ouve-se sobre as águas. A voz do Senhor, ela é poderosa. A voz do Senhor quebra os cedros. Ele se faz saltar. Olha aqui, ó. Ele os faz saltar como um bezerro. Amém? Aleluias. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas, descobre as florestas. O seu templo, cada um fala da sua glória. Lá no seu templo, cada um vai falar da sua glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Fala, eu quero essa paz. Acalma essa tempestade. Senhor, esse deserto que eu estou vivendo hoje, nas necessidades que eu tenho passado, essa situação, Senhor, acalma. Senhor, me acalma nesse deserto. Senhor, o deserto treme diante do Senhor. A voz do Senhor faz nascer a água da rocha. O mar se abriu. Na minha vida, o deserto, ele acabou quando eu vi que tem algo mais poderoso do que o deserto. O deserto não tem poder mais do que Deus. A fome não tem mais poder do que Deus. As suas dívidas não têm mais poder do que Deus. A sua solidão não tem mais poder do que Deus. Essa enfermidade não tem mais poder do que Deus. Esse fogo não tem mais poder do que Deus. Essa aflição não tem mais poder do que Deus. Essas notícias que pode estar acontecendo, é o ninho, está vindo, isso aí está... Não tem mais poder do que Deus. Porque se o povo que chama pelo nome dele, amém, clamar, se o meu povo, se o povo que chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei. Hoje a incomodação que nós temos como homem e mulher de Deus é com as coisas que acontecem em nossa vida. Estamos deixando de ocupar-nos com as coisas espirituais. Mas então como que eu vou viver? Eu tenho que pagar luz, água, aluguel, tenho que fazer isso. Eu não posso ser espiritual. Você pode ser espiritualmente junto e fazendo segundo a vontade de Deus em tudo isso que você faz.
dependendo a quem que você está dando glória, às dificuldades ou ao poder de Deus. Alguém que está me ouvindo aqui agora tem depressão. Alguém que está me ouvindo agora está sentindo dores no corpo. Alguém que está me ouvindo agora está sentindo dores na alma. Alguém que está me ouvindo agora está com dúvidas espirituais. Alguém que está me ouvindo agora está se sentindo aflito. Amém? Eu já fui tudo isso. Eu já passei tudo isso. Tudo. Hoje eu fico ouvindo pessoas, pastores abençoados, terapeutas, psicanalistas abençoados, e eu fico postando para quem está aí, participa no Instagram, e eu posto aquelas palavras que eu ouço. É muito importante você ouvir. A fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Não estou fazendo conjectura, estou ouvindo a palavra de Deus aqui, ó. Aleluias, é a palavra do Senhor, minha querida. É a palavra de Deus. Se você ouvir, tudo é possível ao que crer, aquele que ouve a palavra do Senhor. Ele tem possibilidade, ele faz tudo na nossa vida. Basta somente você crer, basta somente você acreditar, você ter fé. Porque esse Salmo 29 aqui, ele é um grandioso convite para mim e você adorar o poder. Não, o poderoso Deus. O poder de Deus é uma consequência do poderoso que ele é. É o Deus de toda a criação. Amém? Agora Davi começa, de certa forma, conclamando. Ele está falando, adorando. Amém? E ele está chamando, conclamando os seres celestiais a que adore o Senhor no esplendor da sua santidade. Versículo 2. Agora, em seguida, ele vai levar você, amém? A apreciar. Amém? Aleluia. A forma como Deus é o único Criador. Não tem outro Deus que pode ter feito ou fazer isso. Aleluias. Aleluias. Aleluias, glórias a Deus. Muitas das vezes, naquela época, irmãos, dentro de um contexto histórico, Israel caía e caiu na tentação de adorar Baal, Astarote, outros deuses. E dentro desse contexto, aleluia, a principal atividade aqui era o Deus da tempestade que Davi escreveu nesse salmo. Ele está convidando aqui as pessoas a adorarem o Senhor, o verdadeiro Deus da tempestade, não aquele Deus da divindade da tempestade, o Deus do sol, o Deus da lua, o Deus do vento. É o Deus que criou todas as coisas, é que pode sobre todas as coisas. O Deus que criou meu corpo, criou o seu corpo, meus órgãos, criou seus órgãos, ele tem poder sobre tudo aí, está tirando a dor das suas mãos, está tirando a dor da sua cabeça, essa opressão na sua cabeça, essa ansiedade, essa síndrome do pânico, esse desespero, essa solidão, essa quietude que você não quer que seja assim. Aonde você tem para correr? Se eu vou para aquela casa lá e eu estou dentro de mim, eu estou abatida, estou aflita. E se eu for lá para aquele lugar, eu vou escutar alguma coisa que eu não quero, eu vou ficar triste. Mas irmã, então que lugar que você vai? Sendo que dentro de você que tem uma tempestade. O Senhor está acalmando essa tempestade da tua vida agora. Onde quer que está ouvindo essa mensagem agora, eu peço ao Senhor um milagre. Mas você quer um milagre? Porque Jesus estava dormindo naquele dia, mas agora Jesus não está dormindo não. Dentro do contexto da tua vida, da minha vida, da história de hoje, de 2026, Jesus não está dormindo. A palavra fala que Jesus está, amém? Às portas. Agora, pelo estudar, amém, da palavra, Jesus foi preparar uma morada e ele está voltando. Ai, que caminho é esse tão longo que ele não vem? É porque nem todos estão ouvindo a palavra, nem todos estão sabendo a palavra, porque a palavra diz que o meu povo perece por falta de conhecimento, e muitos estão perecendo porque não estão conhecendo a palavra. Obrigada, Senhor, obrigada pela oportunidade. A tempestade me ajudou a calar, a parar e ouvir a palavra através da leitura
eu comecei a ler a palavra para salvar a minha vida. Nossa! Ai, que momentos tristes que eu passei. Quando hoje eu estava sentada ali no sofá, lembrando dos momentos que o Senhor me curou daquela angústia, daquelas dores, daquela paixão. Não é o mesmo Deus de ontem que pode curar hoje? Você? O Deus de... Olha, o que aconteceu? Eu cheguei num patamar de uma situação que eu falei, eu não vou mais em médico. Ó Senhor, é segundo a tua vontade, não a minha. Senhor, é segundo a tua vontade. Irmã, olha, tem como você falar nessa causa que você está vivendo aí agora? Falar assim, Pai, é segundo a tua vontade e não a minha. Pai, faça tudo segundo a tua vontade, mas você vai acalmar, você vai viver, você vai seguir, você vai em frente, porque tudo coopera para um bem daqueles que estão em Cristo Jesus, está escrito na palavra, se está escrito, é uma promessa, é uma palavra de poder, está escrito, o que está escrito é verdadeiro, não é mentira. Se verdadeiramente Cristo te libertar, você está liberta. Minha irmã, meu irmão, você está liberto. Ah, mas a minha cabeça, tua cabeça, tua mente. Você não está louca não, minha filha. Você aí que está pensando que está louca, que você vai ficar doida, sua cabeça está assim. Não, você não está doida não, minha filha. Calma, calma. Conversa com as pessoas certas, vai nos lugares adequados e vai para dentro da palavra do Senhor, ouça a palavra. Eu não dou conta, tem vezes que não dá conta mesmo, não, acalma-se, eu quero orar por você. Deus é o Deus que pode. Ele pode todas as coisas e o teu poder se aperfeiçoa na minha e na tua fraqueza. A tua fraqueza hoje é a situação que você está vivendo? É a situação que eu estou passando, missionária. É que a senhora passou. Então, aguenta mais um pouquinho. Não é para você obter, mas para você, quando tiver, você vai poder estar bem para viver com aquilo que você pediu. Se você está esperando com paciência no Senhor, por que você está desesperada? Por que você está intranquila desse jeito? Por que você chora assim? Por que você não quer comer? Por que você não sente gosto para trabalhar? Por que você é mal-humorado, dá muitas más respostas? Por que você está assim? Por que você tem medo? Então, se você acalma no Senhor, acalma. Eu achei que eu nunca ia chegar nesse patamar de não ter medo de chuva. Eu vi aquelas pessoas e quantos falavam assim, mas a senhora não é uma mulher de Deus, ela não pode ter medo. A senhora não é crente? Crente todo mundo é. Agora, cristão é diferente. Mas olha, os discípulos estavam com Jesus e temeram a tempestade. Mas agora, a tempestade não tem mais poder, porque a palavra tem todo o poder na minha vida. O medo, o diabo não tem medo. Amém? O diabo não teme o seu medo. O diabo não teme as suas feridas, as suas tristezas, suas mágoas. Não. Ele teme você ser curada, você ser curado. Você ter entendimento, você compreender a palavra, você está falando a palavra do Senhor. Ele teme que você abra a boca para falar, Deus tem poder. Deus me curou, Deus pode todas as coisas. Ele tem medo disso. Você que está vendo, ouvindo essa mensagem, você pode escrever aí para mim, deixar escrito, falar assim, Deus teve e tem poder na minha vida? Você pode falar isso aí agora? Você pode? Amém? Aquilo que sai da tua boca contamina você mesmo. O mal não é o que entra, é o que sai. Agora o bem que você falar vai contaminar o quê? A você mesma. A sua própria pessoa, minha querida. Que tal você começar a falar coisas diferentes sobre a sua vida? A voz do Senhor tem poder. Nossa, missionária, aqui a irmã está falando, nossa, eu não tinha lido a Bíblia. Não, como é que é? Eu não tinha lido na Bíblia. Aqui, eu não tinha lido na Bíblia o versículo, esse versículo que a senhora leu aí. Não, é o Salmo. Não tinha lido
do jeito que a senhora está lendo aí. Mas está escrito assim. Olha aí o Salmo 29. Dai ao Senhor, ao Filho dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Lá em Efésios capítulo 6, versículo 10. Fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Você fortalecendo verdadeiramente no Senhor e no poder dele, alguma coisa pode mais do que o Deus na sua vida? Pode ultrapassar, amém? Essa total armadura que você tem? A armadura do orgulho e da vaidade não derruba nada. Não, você só vai vencer com a armadura do Senhor. É isso aí. Você só pode vencer, você vencerá quando você usar a armadura do Senhor. Quando você estiver revestido com toda aquela armadura. Cada um daqueles itens ali é um poder com o soldado. Você não saia da batalha. Não. O Senhor é o Senhor, o general de guerra, mas você é o soldado lutador. Agora você tem que conhecer as armas. Quais são as armas que você tem? Jejum, oração, palavra do Senhor, né? Que é a leitura da palavra. Qual que é? Qual o escudo? Você tem um escudo chamado fé aí com você agora? Amém. O irmão escreveu, Deus tem poder na minha vida. Irmão, eu vou falar algo para você. Quando você esperar que o dinheiro vai ajudar você, que aquele amor vai dar certo, aquela situação assim, aquela conta vai ser paga, a casa vai dar certo, o outro vai fazer isso, você está esperando de fora para você. E você está dando razão àquilo como a razão da sua vida. Se uma dessas coisas não der certo, tem muita gente que fala que perdi o chão. Estou sem chão. Mas o Senhor, se você estiver esperando o milagre de Deus, Senhor, segundo a tua vontade nessa casa, segundo a vontade do Senhor nesse relacionamento, segundo a vontade do Senhor nisso, aquilo outro, vai enumerando. É segundo a tua vontade, vai colocando. Escreve aí no papel aí. Eu quero segunda, escreve aí agora. Segundo a tua vontade, isso. Pai, agora está nas tuas mãos. Mas está nas tuas mãos, deixa lá. Começa a aprender, compreender da palavra. Agora, se você se acalma, porque o que adianta eu entregar para Deus e continuar preocupado? Deixando de viver, deixando de participar. Lembra daquela mulher, irmã? Tava aquela seca total. Elias chega lá porque Deus enviou ele lá. Deus traz Elias de um lugar, leva para um lugar que tem fome e leva para uma casa de uma mulher que não tem, só tem farinha para fazer o restante para ela e para o filho e esperar e morrer. Vai levar o profeta a uma situação de escassez. Mas diz a palavra que não faltou farinha. Amém? Não faltou farinha naquela panela. Não faltou alimento para aquela família. Não faltou. Sabe o que é não faltar? Agora, irmã, que tipo de fé você tem? Porque tem a fé inteligente. Eu tenho um sonho, missionária. Qual é, irmão? Eu tenho um sonho de ter um avião. Amém, irmão. Onde é que você vai colocar o avião? Tem que ter um hangar, né? Para colocar esse avião. Você já tirou a sua carteira, né? O brevet, é brevet, né? Que chama, para poder você pilotar esse avião? Mas eu tenho um sonho de ter. Amém, mano. Tudo é possível, você que crê. Vai se capacitar para isso. Amém. Eu tenho um sonho. Aí você deita todo dia debaixo da árvore e vai sonhar. Mas você não trabalhou nem um pouquinho para poder ter esse avião. Primeiro você vai ter que ter a terra. Amém? Você vai ter que construir um lugar para guardar o avião. Vai tirar essa carteira. Você pode comprar só para você ter lá, né? Outras pessoas andarem nele. Pode ser. Amém? Eu vou comprar e deixar lá. Amém. Mas como você vai fazer isso? Deitar debaixo da árvore, quieto lá dentro do quarto, sem fazer nada? Irmã, você quer um milagre na tua vida e você está calada?
emburrada, chateada, mal-humorada, com raiva. Irmã, pode ser, olha, eu não sei quem são meus inimigos, mas o Senhor fala que eu devo amar eles. Eu te amo, viu, meu inimigo, com inveja de mim, falando mal de mim, entendeu? Amo você, oro para que você seja liberto, para que você tenha salvação. É só isso. Eu não te conheço. Você pode ter raiva, inveja, ciúme, amém? Pode desejar o mal para mim. Eu oro a Deus para você. Eu não te conheço, mas eu falo, Senhor, tem misericórdia dessa alma, dessa vida que tem raiva, tem ciúme, que tem inveja de mim, que deseja mal para mim, para que tenha salvação, para que conheça a tua palavra. Não estou dando de boa não, eu faço isso aí, porque eu tenho que obedecer a palavra. Ama teus inimigos, ora para os que vos perseguem. Eu não sei quem me persegue. Talvez eu pense que alguém me persegue. Aí eu falo, Senhor, a pessoa está me perseguindo. Eu não sei quem está me perseguindo, Pai. Mas o Senhor sabe. Então, Pai, tem misericórdia dessa pessoa? Amém? Tem misericórdia, Pai? Está me perseguindo. O Senhor lembra lá o que o Senhor fez com Saulo? Saulo, por que me persegues? Eu não te persigo. Ah, mas entendeu? Talvez ele não está sabendo que está perseguindo a mim. Eu sou um vaso escolhido, é do Senhor. É o Senhor que me enviou, o Senhor que fala isso para mim. Então, Pai, essa pessoa que está me perseguindo, me ajude. Não deixa eu perseguir ninguém achando que está me fazendo. Irmã, quem está fazendo mal, quem pensou em fazer o mal para mim, me fez bem. No dia eu não sabia, não. Depois é que eu fiquei sabendo, viu, minha querida? Você tá rindo, né? Aham. Olha, José, o que ele falou? O mal que vocês fizeram foi mal, hein? Aquilo que vocês fizeram foi dolorido, hein? Ficar lá dentro daquele poço, depois virar escravo, ser vendido, ser um escravo em terra estranha. De repente, agora eu fui acusado lá naquele lugar. Tava bom lá como escravo, mas eu fui acusado e aí lá vai eu para a prisão. Aquele tempo lá na prisão, nossa, foi ruim, hein? Mas foi por causa disso que vocês fizeram, é que eu estou aqui. Irmã, não vamos ser juiz na vida de ninguém. Vamos ter sabedoria. É dom de Deus, pede, é gratuito. Ah, quem é essa Cleide? Quem que é essa Cleide Maria? O que ela fez? O que ela já passou? O que ela tem? O que ela deixa de ter? Irmã, é mais fácil você conhecer Deus, porque eu apenas estou me conhecendo por agora. Vou fazer agora, dia 28 de junho, aniversário, tá bom? Obrigado pelos parabéns, começa a lembrar de mim, orar por mim nessa data. Se quiser me dar os parabéns, é só ok aí, ó. Eu gosto muito de receber parabéns. Também presente, né? Chocolate. Eu gosto muito de bichinho de pelúcia. Nossa! Eu não tô pedindo o seu presente. Eu tô falando para você. Eu tô conversando com você. Aleluia. Para se alegrar no Senhor. Para conhecer dessa palavra e viver o melhor. Porque o Senhor, Ele não vai calar as más línguas agora. Mas Ele pode calar elas. Sabe como? Lê lá o Salmo 120. Deixa eu abrir aqui para você. O Salmo 120. Você conhece essa palavra do Salmo 120? Olha o que ele fala aqui, ó. Esse aqui, o salmista vai orar para que seja livre do mentiroso e caluniador. Você está pensando em matar, você está pensando em ir lá se defender, você está pensando em ir lá, segunda-feira eu vou lá e vou fazer isso, vou fazer aquilo. Que tal você orar comigo esse salmo agora? Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Que te dará ou que te acrescentará a língua enganadora? Ou você não sabia que existe essa palavra aqui, não? Aleluia. Olha o versículo 7. Pacífico sou, mas em eu falando já eles estão em guerra.
Mas ele está falando agora que com Deus, na minha angústia clamei ao Senhor e ele me ouviu. Pronto, ele relatou tudo aqui, Senhor, livra minha alma dos lábios mentirosos. Ele está falando o que ele orou, mas no primeiro versículo ele já dá o resultado. Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me ouviu. Quem que é esse Senhor? O Senhor que acalma a tempestade. O Senhor que acalma o vento. O Senhor que criou os céus e a terra. O Senhor que, olha, que é uma fé que Davi teve, lançou aquela pedra e caiu um gigante. Mas Davi é que teve que ir lá cortar a cabeça do gigante. Foi ou não foi? Tem coisa, irmã? Tá derrubado o inimigo na tua vida hoje. Você crê? Dê um glória a Deus aí. Você que crê que o inimigo tá derrubado na tua vida. Tem coisa que é você que tem que fazer. Como mãe, como pai, como esposo, como esposa. E deixar Deus agir. Como? Dentro da palavra. Como pai, seu filho, sua filha. Como mãe, como pai, seu filho deve te honrar. Seus dias é um mandamento de promessa. Serão acrescentados nessa terra. Mas muitas das vezes o filho não obedece por causa de nós, papais e mamãe. Que gracinha, que bonitinho. Não ensinou quando era pequeno a obedecer, quando cresce faz na largueza. É igual eu ouvi outro dia uma palavra. A pessoa falando assim, eu sei que eu peco, eu erro. Mas eu peço perdão a Deus. E ele me perdoa. Onde é que está escrito que ele perdoa, não é? Só que tem uma coisa. O que ele fala sobre o perdão? O perdão de Deus, dele. Você deve continuar nesse mesmo caminho, nesse mesmo propósito aí, minha filha. Deus perdoa. Peço perdão hoje, amanhã. Mas quando Jesus fala, vai e não peques mais, você cai no mesmo laço, na mesma situação? A irmã tá falando aqui comigo, aqui, ó. Amém? Ela tá mandando mensagem aqui pelo WhatsApp. Missionária, eu estava desse jeito. Então, agora, você já falou. Aqui, ó. Eu falo para minha filha, não gosto disso aí, não faça isso. E ela tá fazendo, nananã. Ela escreveu aqui para mim. Aqui no WhatsApp. Tá bom. Ela faz tudo isso. Tem como ela amarrar essa filha em casa? Uma menina de 22 anos? Tem como? Ela é desde os 16 anos. Ela não tinha mais poder sobre ela. Mas o Deus tem poder na minha vida na sua vida que tem. Quantos anos você tem? Escreve aí para mim quantos anos você tem, minha querida. Não tem poder na sua vida? Aleluias! Em quanto tempo Deus não tem poder? Não é nós orarmos de forma diferente, agora reconhecendo nossos erros, as nossas culpas, nós lançamos sobre Jesus. Fala, Jesus, tem misericórdia, eu clamo, Senhor. Você tem certeza que Deus está te ouvindo? Eu tenho. Amém? Aleluia. Glórias a Deus. Eu vou responder a irmã aqui, ó. Aleluia. 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 Amém, minha irmã. Santo, santo é o Senhor. A partir desse momento aqui, ó, que a irmã está falando, que é orar. Porque no Salmo 103, versículo de número 10 e 12, até o 12 vai falar, quando Deus perdoa os pecados, ele os remove por completo. Agora, a extensão, largura da sua misericórdia são vastas. Amém? Aleluia? Só que tem uma coisa. A partir do momento que ele perdoou, você vai pecar o mesmo pecado? Porque está escrito, de fato, se vocês perdoarem os homens os males que eles fizeram, o Pai de vocês que está no céu também perdoará a vocês. Agora ele está falando sobre o perdão mim contigo. Você comigo. Mateus capítulo 6, versículo 14. Quando vocês estiverem rezando, orando, perdoem tudo que tiverem contra alguém, para que o Pai de vocês que está no céu também perdoe os pecados de vocês. Aleluia, santo, santo é o Senhor. Olha, não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal
com o bem. Então, quer dizer que nós temos que perdoar, não é verdade? Aquele que pode fazer o bem e não faz, comete o pecado, não é assim? Tiago não fala? Mas também ele vai dizer para mim e para você, irmã. Preste bem atenção aqui nesse versículo. Qualquer que pratica o pecado também pratica iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele manifestou, aleluias, glórias a Deus, que ele manifestou, aleluias, o Facebook tinha parado aqui, mas eu continuei. Que ele manifestou aqui, que ele está falando aqui, ó, qualquer um que praticais isso, o pecado, pensa bem, irmãos, como que o Senhor diz para mim, eu devo me afastar do pecado, não devo não? Eu devo me envergonhar, me arrepender para ter esse perdão do Senhor? Você concorda? Aleluia! Porque o arrependimento é um dos princípios do Evangelho e ele é essencial, irmã, para que a nossa felicidade nessa vida, por toda a eternidade também. Oh, glórias! Aleluia! A irmã está me perguntando aqui. Deus pode, me perdoa. Aqui, ó. Deus me perdoa, eu posso continuar nesse pecado, nesses erros? Aleluia! Irmã, agora é uma mudança de mente. Mudança da tua mente, no coração. Que agora você tem uma nova perspectiva sobre Deus, um novo pensamento, uma nova história. Você envergonhou do pecado, você se arrependeu dele, agora você vai se afastar, resistindo ao diabo e ele vai fugir de você. E agora você vai voltar-se para Deus. Amém? Voltar-se para Deus, estar em Deus. Porque o arrependimento, ele é motivado pelo amor a Deus e pelo sincero desejo que agora você tem de obedecer aos mandamentos do Senhor, à palavra do Senhor. Aleluias, glórias a Deus. Aleluia, santo, santo é o Senhor nosso Deus. Amém? Obrigada, irmã, por me avisar que estava sem imagem no Facebook. Amém? Agora, a partir desse momento agora, irmã, eu vou prestar atenção àquilo que eu escuto. Ai, eu sou uma pessoa de Deus. Ai, eu oro, eu estou assim, eu estou afastado dos caminhos do Senhor. Você sabe que está afastado dos caminhos do Senhor. Você sabe que está errado. Por que você não volta? Por que se você não tem um encontro? É o amor a si mesmo. Amém? É a nossa concupiscência da nossa carne. A partir desse momento agora, eu entro nas obras da carne. E eu estou deixando de viver as obras do Espírito de Deus. As obras do Espírito Santo de Deus. As obras do amor. Amém? As obras, irmã, completamente, olha, do conhecimento da palavra. Porque agora eu vou viver segundo essa palavra. Eu estou respondendo às questões da irmã aqui. Porque, eu devo matar minha filha, devo... Não, não é isso não, minha querida. Amém? Agora você vai orar, pedir ao Senhor regeneração. Amém? Salvação da tua filha. Você não tem como amarrar ela, bater, pegar uma cinta e bater nela agora. Ela tá apanhando lá fora. Ela tá falando aqui, ó, que a menina já apanhou do namorado. Então, tá apanhando lá fora. É coisa triste, irmã. Mulher nenhuma deve apanhar de homem. Nenhum. Presta atenção. Ou, aqui a mensagem está indo até para o outro lado aqui, ó. Amém? É porque a mãe está preocupada com o que a filha está passando e está sofrendo muito. E estava em depressão, mas ela sentiu alegre com essa palavra. Então, eu estou explicando aqui agora. Irmã, ela estava triste pelo que a filha estava passando. Você pode mudar essa situação hoje? Não. Mas você pode começar a rogar a Deus e pedir ao Senhor que liberte a sua filha. Liberte a tua casa. Liberte a tua família. Você pode pedir hoje e ter esse milagre. Que o Espírito Santo vai entrar agora, em nome de Jesus, nessa causa a seu favor. Eu creio nisso, porque é uma tempestade na casa dessa mãe. É uma tempestade na vida dessa filha. Ela diz que a menina foi criada nos caminhos do Senhor, mas afastou aos 14 anos. Então, agora é a hora de nós vermos o milagre acontecer na vida dessa mãe, na vida dessa filha.
Que essa filha possa ser resgatada, como a sua filha e outros filhos. A irmã está falando que o marido dela está lá no mundo, era presbítero e agora não é mais. Não é mais cristão. Era presbítero, agora não é mais cristão. Então, não é uma causa, uma tempestade na vida dessa esposa? Aleluias! Glórias a Deus! A vaidade entrou na vida da minha esposa, que ela agora... peraí, deixa eu ler direitinho. A vaidade entrou na vida da minha esposa. Ela agora não quer mais fazer parte das coisas mais da igreja. Amém? Não vou falar só da igreja, mas não quer participar das coisas mais simples. Você vai condenar, você que está vendo essa mensagem aqui, que está ouvindo, você vai condenar essa mulher? Você vai condenar esse homem? O que nós temos que fazer, pastores e missionários? Ensinar esse homem de Deus. Ele é um levita. Levita, ele cuida na casa do Senhor. Amém? Então, o que nós temos que fazer agora? Não é nós unir um só coração, um só espírito e clamar por esta humanidade de hoje? Para o povo de Deus na casa do Senhor? Quantos estão sofrendo? A irmã está falando que o marido dela é um narcisista. Então, ela não quer separação. Irmã, então você vai ter que ouvir muito da palavra, vai ter que cuidar muito de você, para você saber viver essa situação. Porque Deus falou, a palavra diz que no fim dos tempos o amor de muitos esfriaria, a ciência multiplicaria e o amor esfriaria. Amém? O amor esfriaria. O narcisista, nós sabemos quem são. Amém? Busca ajuda, não fica aí só não. Isso é real. Aleluias. A outra está me falando aqui que o filho dela é narcisista. Maltrata ela e depois vem, beija e abraça. Amém, irmã. Aleluia. Olha o tanto de tempestade hoje. Se eu fosse ler tudo que está aqui, eu vou ler depois, viu, irmã? Depois eu respondo vocês. Tudo que está aqui hoje é tudo que na palavra veio. Cala-te, vento, acalma-te, mar. Eu não posso, mas Jesus, o Filho de Deus, pode. Você crê? A tempestade veio nos ares hoje, de forma na natureza, armou a tempestade. Ao invés de temer a tempestade, eu fui refletir nela. Lembrei de tempos passados que me fez entender os tempos de hoje, o meu milagre aconteceu hoje. E na tua vida? Cala-te, vento, acalma-te, mar. Você pode deixar Jesus fazer isso? Respira um pouco, ó. Minha irmã, aprenda a conhecer de Jesus. Pede Jesus para acalmar teu coração. Não é o salário, o aumento de salário, a mudança de emprego. Nem você vê o que você quer, mas aqui dentro você começar a ver pela fé o que você pode ter, mas acalmada no Senhor, sabendo que Deus ouve você. Você crê em Deus? Porque muitas das vezes a tempestade afasta nós de Deus. A tempestade nos faz correr e esconder lá debaixo da cama, a esperar que os outros nos protejam. Esquecemos de buscar a proteção que está dentro de nós, o entender, o compreender de todas as coisas. Eu preciso terminar. Eu não sei quantos que estão me vendo, me ouvindo aqui agora. Amém? Porque não dá para me ver. Eu não sei quantos que estão ouvindo essa mensagem aqui agora. Eu não sei o que você está passando na tua casa. Com filhos, esposa, mãe, pai, enfermidade, dívidas, questões emocionais. Você pode estar tudo bem, mas algo não está bem com você. Essa palavra vem de encontro com as nossas necessidades. Dentro do barco estava Jesus.
Na minha vida, na minha mente, no meu conhecimento está Jesus. No meu conhecimento agora está Jesus. Aleluias. Essa palavra veio para a minha vida e para a tua vida no dia de hoje. O que você quer agora? Você quer a cura? Você quer a libertação? Você deseja agora para a sua vida, para a tua casa, esse milagre? Então receba. Receba esse milagre agora da tua vida. Receba agora, aleluias, em nome de Jesus. Não sei se você está passando pelo um luto de alguém que não está nessa terra, ou luto porque você perdeu alguém, um luto porque você está insatisfeito, está triste por alguma coisa. Mas eu creio que neste momento, essa palavra venha falar ao teu coração agora, que Deus pode todas as coisas e Ele te fortalece. Que Deus tem todo o poder e nada pode nos faltar, porque o Senhor é nosso pastor, nada nos faltará. Ah, missionária, mas não, nada nos faltará. Entenda, tem um processo para um propósito. O propósito de Deus eu aceito, do diabo não, eu sempre falei isso. O que for do Senhor eu aceito, do inimigo não, não aceito nada disso para minha vida. Eu quero coisas do Senhor na minha vida. E eu preciso do Senhor na minha vida. O que você está passando aí é para a glória do Senhor, eu aceito. Nem Deus quer isso para nós, irmã. É a nossa fé inteligente de saber o que nós temos na mão. Tem coisa que nós estamos esperando Deus fazer e Deus está esperando você agir. Você se posicionar. Amém? Deus é Pai. Deus é Pai. Deus é Pai. Quantas pessoas já vi sair do caminho do Senhor porque fala, eu vou lá fazer isso. O filho pródigo pegou toda a herança e saiu. Amém? Gastou tudo e depois voltou para o pai. Gastou tudo, perdeu tudo. Mas lá na palavra não fala que ele continuou gastando, não. Aquele filho voltou manso e humilde, porque a hora que ele chegou na posição que estava desejando comer as bolotas do porco, a lavagem do porco, para falar a verdade. Amém? Você que está aí fora dos caminhos do Senhor agora, neste momento, irmã, preste atenção. Aonde quer que você esteja aí agora, nesse momento. Aleluias. Volta para a casa do Senhor. Reconcilia com Jesus, aceita Jesus como único suficiente salvador da tua vida, espera com paciência nele, entenda que isso que você tem falado, tem sentido aí, não é uma verdade que está dentro da palavra. Odiar, ter ira, essa mágoa, você pode ter toda a razão, mas se permanecer, aquela pessoa se converte e você perde a razão. Por que a senhora riu? Porque é verdade. O passado é passado. Precisa agora entender o porquê, o para quê que essas coisas aconteceram. E a partir desse momento, irmã, em nome de Jesus, preste atenção agora. Entenda dentro da palavra do Senhor. Acalma a tua alma. Eu quero orar por você. Você que está ouvindo, vendo essa mensagem, que está afastado dos caminhos e gostaria de voltar, coloca aí e fala assim, Senhor, eu estou me reconciliando, missionário, eu estou me reconciliando, Senhor, eu estou aceitando, faça alguma coisa aqui, deixa para mim, que eu quero orar por você. Você que ouviu essa mensagem aqui, eu fui falando com algumas pessoas e fui respondendo aqui, mas a mensagem de hoje é, quem você tem aí com você pode todas as coisas. Amém? Fiel é o que está com você. Esse Deus Todo-Poderoso que te abraça aí agora. Que está tirando essa dor da tua alma agora. Esse aí que está vendo a tua vida aí agora. Minha querida, paciência. Adore a Deus, acalma tua alma aí agora.
Renova tuas forças aí agora. Renova as suas forças, minha querida. Em nome de Jesus. Amém? Eu não tenho como ver aqui quantas pessoas estão participando, que eu estou fazendo pelo celular. Amém? Não tem como ver quantos participaram, o que você escreveu por agora. Mas eu digo algo para você. Em tudo Deus é perfeito. Em tudo Deus é maravilhoso. Não tem nada que nosso Deus não possa fazer e acontecer na nossa história, na nossa vida. Amém? Grandioso é Deus, poderoso sobre toda a terra. Eu estou aqui sentada aqui, estou vendo as coisas acontecerem e vendo assim, como Deus chama e fala. Amém? Como Deus é maravilhoso. Deus pode todas as coisas? Pode ou não pode? Trouxe você nessa tarde, nessa noite, para nós estarmos falando desse amor maravilhoso, desse Deus poderoso. A irmã está falando que estava sentindo uma dor de cabeça e agora passou. Ela estava sentindo ansiedade e ela está sentindo calma. O irmão está falando aqui para mim, amém? O irmão está falando aqui que ele estava passando uma situação. Então, irmão, tem coisas que você está passando porque o outro está vivendo. Um filho está vivendo, uma esposa está vivendo, uma filha está vivendo, a mãe está vivendo e você está aqui. Se você entrar no desespero com eles, no que você vai puxar para fora? Talvez você não puxa com as suas mãos, você dá a palavra. Você vive a palavra. Quem está afogando, você não dá a mão, você dá a vara. Você dá a mão no sentido que você vai ajudar. Amém? Aleluias? Glórias a Deus. Amém? Então agora o que você vai fazer? Acalma a tua alma e adore a Deus. Ele faz calar o vento, a tempestade. Ele coloca nós em terra firme. Amém? Ele pode todas as coisas. E Ele está me fortalecendo nesse dia de hoje para falar para você que o teu milagre está às portas da sua fé agora. É um grãozinho de mostarda. Usa ela para acalmar essa paixão. Essa sua mente, que você não está entendendo o que você pensa, o que você sente. Acalma, fala, acalma minha mente, Senhor. Acalma essa minha mente, a minha vida agora, em nome de Jesus Cristo. Acalma-me agora. Senhor meu Deus, que essa palavra agora que veio de encontro ao meu coração, a minha mente, a minha vida, que saiu agora pelo meu sopro de vida, pela minha voz. Senhor meu Deus, que eles estão ouvindo essa palavra agora, Pai. Renova as forças dessa pessoa. Essa pessoa que está com enfermidade, Pai. Que seja crônica, que seja, Senhor Pai amado, emocional, que seja de certa forma espiritual. O Senhor tem poder sobre tudo isso, o Senhor pode curar. Acalma esse vento, essa tempestade. A fé dessa pessoa agora, eu declaro a cura, eu declaro a libertação. Fala aí agora, minha querida. Amém? Aleluias, glórias ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo do Senhor. Amém, amém, amém. Sim, minha filha, pode orar dessa forma, pode. Amém? Ela está perguntando se pode colocar um copo de água. Vai, é a sua fé, minha filha. Aleluia. Vai aí na vida dos seus netinhos, na vida dos seus filhos, aí agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, na vida do seu marido, e agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Amém? Você aí, coloca a tua mão aí e fala, Senhor, eu não aceito. Eu não aceito essa situação na vida da minha esposa. Eu não aceito isso na vida do meu marido. Não aceito, Senhor Pai, o que ele está vivendo. Eu não vou conformar com as coisas desse mundo. Então o Senhor faça esse milagre segundo a tua vontade. Mas o milagre é do Senhor e salva essa alma. Salva essa vida, na vida do meu filho também, da minha filha. Vai falando aí, minha querida. No meu corpo, fala no meu coração, na minha vida agora. Eu não aceito isso que está acontecendo.
Senhor, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de nós, da minha casa, minha família. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Me ajuda nós agora, Pai. A cada uma dessas pessoas que estão vendo essa mensagem, Pai querido. Em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. O Senhor pode todas as coisas. O Senhor pode acalmar um vento, uma tempestade. O Senhor pode fazer com que esse lar seja restaurado, Pai. O Senhor pode fazer agora que essa mulher, Senhor, Pai amado, estéril, ela seja mãe de filhos. Pai, o Senhor pode fazer com que essa pessoa solitária esteja em família, Senhor, Pai. Oh, Pai, eu te peço em nome de Jesus. Faça um milagre. Dá fé nesse homem. Dá fé dessa mulher. Agora. Desse jovem, dessa criança. Pai, desse adolescente que está pedindo pela vida dele, pela vida da casa dele, essa pessoa, esse menino, esse jovem, Pai, que está orando aí agora, pedindo que mude a situação dele, Pai. A situação da casa dele, a situação da mãe dele. Porque o Espírito Santo está me falando que tem um menino orando, pedindo pela sua família. Então receba em nome de Jesus. Receba. Que está triste, angustiado. Pai, eu te peço a eles que ouviram essa mensagem, Pai, que sabe agora, Senhor Pai, através do Salmo 120 que foi lido, através, Senhor Pai, do Salmo de número 29, Pai, eu te peço agora em nome de Jesus, repreenda agora esse espírito de enfermidade, Pai. Repreenda agora, em nome de Jesus Cristo, essa pessoa com essa natureza crítica, Pai. Critica tudo quanto é pessoa que prega, que fala. Começa essa pessoa a crer em Deus, no Senhor, lendo a palavra do Senhor e deixando que o Espírito Santo instrua. Que essa pessoa agora que duvida de tudo, começa agora a ter um amor ao Senhor, Pai. Aleluias. Oh, glória, Senhor, meu Deus. Não é o homem que vai fazer, mas é nós clamando ao Senhor. O Senhor pode todas as coisas. Salmo de número 29. Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Fala assim, eu dou glória ao Senhor. E tudo que eu estou vivendo, que eu estou passando, é para a honra e glória do Senhor. Porque a glória do Senhor, Pai amado, eu sei que o Senhor pode tudo, o teu nome tem poder. Porque está escrito no Salmo de número 91, pois tão encarecidamente me amou, também eu os livrarei e poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Você me invocará, eu te responderei, estarei com você na angústia. Livrá-lo-ei e glorificarei, dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Eita, glória a Deus, aleluia, aleluia, Senhor Jesus, aleluia, aleluia. Aleluia, fala glória a Deus, aleluia, e onde que você se encontra agora, em nome de Jesus, aleluia, santo, santo é o Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, receba essa palavra, essa mensagem do Senhor para a tua vida, receba essa cura, essa libertação na tua casa, tua família, acalmou o vento, acabou a tempestade, agora tudo fez-se bonança, e que alegria é saber que quem está conosco é maior do que com o que está no mundo. Amém? Ou que está com teu inimigo. E com teu inimigo agora você só ora e deixa Deus agir na sua vida. Amém? Aleluias, glórias a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí para mim, você que ouviu essa mensagem? Se você tem alguém perto de você aí, amém? Abraça essa pessoa, fala a paz do Senhor. Vamos crescer na graça, no conhecimento do Senhor. Você que está participando aqui dessa mensagem, minha irmã, meu irmão, não desespera. Segura nessa mão de Deus aí, minha irmã. Aleluia. Glórias a Deus. Aqui participou o irmão Jones, que dá para mim ver que a Rose, Micaele, aleluias. O Jones, a Osana, a Emily, amém, Gabi, aleluias. Priscila, aleluia, Tainara, que Deus continue abençoando vocês. O Gui, né? Esteja aí na vida de cada um de vocês. Compartilhe esse vídeo. Eu vou deixar esse vídeo 24 horas. Depois eu vou tirar ele, tá bom? Amém? Que eu não deixo, tá bom? Então,
Olha, compartilhem, participa desse canal, né, aqui, ó, me siga aqui no Facebook, lá no YouTube também. Lá eu apareço também, só que eu não deixo gravado, tá? Lá no YouTube. Agorinha eu vou estar falando lá no YouTube também, tá bom? Lá no TikTok eu vou estar falando mais daqui um pouco também, tá? É outra mensagem lá. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigada por ter participado desse momento de fé. Não se esqueça, nunca se esqueça, que esse Deus, olha, a voz do Senhor ouve-se sobre as águas. Então, aquilo que você estava vivendo agora, olha, era uma tempestade, mas essa palavra que veio agora, nessa tarde, nesta noite, amém? Aleluia, é sobre tudo isso aí que você estava passando, tá bem? E agora acalmou. A mesma coisa que aquele fogo joga água, acalma-se. Amém? Aleluia. Amém? Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze, parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti. Fala, eu creio em ti. Descansa no Senhor. Descansa. Espera com paciência nele. Amém? Crê no Senhor Jesus Cristo. Será salvo tu e a tua casa, a tua vida, a tua família, em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus. Obrigada a você que está participando. Nesse momento agora, eu creio que o Senhor está curando enfermidades, doença, está curando agora de forma física, a mental, espiritual agora, as suas emoções agora. O inimigo está agora derrotado na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus. Eu creio. Busca ajuda, não fique sozinho, não fica sozinha. Deus é contigo. Busca esse Senhor, Ele está no barco com você. Acorda Ele, clama agora. Clama e Ele, a voz dele, olha aqui, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra o cedro do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro ao Líbano e Sirion, como novos unicórnios. Deus faz coisas novas. Deus transforma em novo vaso, nova criatura. Olha aqui, ó. Ele os faz saltar como bezerro. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. Você entra na fornalha e não te queima. Aqueles 3 homens entraram na fornalha e não foram queimados. Aleluia. Glórias a Deus. Eu acredito em tudo que está escrito na Bíblia. Eu acredito em tudo que me aconteceu na minha vida, porque eu sei que foi só Deus que fez. Deus é que fez o milagre na minha vida. Eu acreditei e eu acredito e eu tomo posse de todos os milagres. E no dia de hoje, como Deus me respondeu na palavra, olha, aquela tempestade, mas foi na calma do meu ser que Deus falou comigo. Amém? Na paz, no silêncio. Tenha paz. Você pode estar vindo a tempestade, ouvindo o barulho dela, mas tenha paz consigo. Porque Deus está falando com você. Deus é contigo. Ele pode todas as coisas. Ó. Amém? Acalma tua alma. Deus é conosco. O Senhor é meu pastor, é nosso pastor. Nada nos faltará. Amém? A paz do Senhor Jesus Cristo. Fica com Deus, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Amém?